A maioria das pessoas pensa que o traje negro transformou o Peter Parker em vilão, que o simbionte o deixou mal, que o corrompeu. Mas aqui tá a coisa que ninguém percebeu. Nos quadrinhos originais, o traje negro nunca transformou nada. Ele apenas revelou o que Peter já era. Eu cresci assistindo o filme do Tobey Maguire, e quando vi aquela cena do traje negro, fiquei absolutamente convencido de que era uma força externa corruptora, que o simbionte entrava e simplesmente convertia um herói em vilão. Mas quando finalmente li os quadrinhos originais de Secret Wars e as sequências do traje negro, percebi que estava completamente errado sobre tudo. Os quadrinhos contam uma história completamente diferente, e é muito mais perturbadora que a dos filmes. Porque não é sobre um simbionte mágico que transforma pessoas em versões piores de si mesmos. É sobre um homem que já estava no limite, já estava quebrado, já estava perto de um colapso emocional. E um traje que apenas amplificou o que já existia dentro dele. É uma análise psicológica do personagem que os filmes nunca tiveram coragem de fazer. O simbionte como amplificador, não transformador. Deixa eu ser muito claro sobre como o traje negro funciona nos quadrinhos. O simbionte não injeta malevolência em Peter, não tira sua humanidade, não o converte em outra pessoa. Ele amplifica as emoções que já existem. Ele tira os freios que Peter colocou em si mesmo. Nos quadrinhos originais de Secret Wars, quando Peter coloca o traje negro pela primeira vez, ele imediatamente sente a diferença. Não é sobre sentir mal, é sobre sentir mais. Mais poderoso, mais confiante, mais agressivo. E isso é exatamente o problema. Porque Peter Parker, mesmo antes do traje negro, já estava enfrentando uma situação psicológica extremamente tensa. Ele estava trabalhando 2 empregos, fotografando para ganhar dinheiro enquanto era herói. Está literalmente esgotado, enfrentando vilões cada vez mais perigosos. Não apenas lutas, mas o estresse emocional de quase morrer semanalmente. Incapaz de manter relacionamentos. Mary Jane está constantemente em perigo porque é relacionada com o Homem-Aranha. Gwen Stacy morreu. MJ quase morreu várias vezes. Vivendo uma vida dupla absolutamente insustentável. Tá na faculdade, tá trabalhando, tá sendo herói, tá tentando manter a tia May viva financeiramente. Então quando o traje negro entra, ele não tá entrando em um homem equilibrado. Tá entrando em um homem que já tá quebrado. E o que o traje negro faz é oferecer alívio daquela pressão. Oferece poder sem o peso emocional constante. Oferece confiança sem a dúvida. Nos quadrinhos, Peter começa a notar que o traje o deixa mais agressivo. Ele começa a bater com mais força, começa a se arriscar mais, começa a não se importar tanto com os efeitos colaterais de suas ações. Mas aqui tá a coisa crucial. Peter sabe que está acontecendo. Ele sente a mudança. E no começo ele acha que é bom, que é finalmente poder ser o herói que sempre quis ser. O traje o deixa mais agressivo? Ótimo, porque os vilões precisam entender que ele não está brincando. O traje o deixa confiante? Perfeito, porque Peter sempre duvidou de si mesmo. O traje o deixa não se preocupar com efeitos colaterais? Excelente, porque ele está tão cansado de se preocupar. Mas eventualmente Peter percebe que perdeu o controle, que o traje não o transformou em alguém mau, mas revelou que aquele alguém mau já estava dentro dele, esperando. E isso é psicologicamente aterrador, porque significa que Peter Parker, o herói que sempre tentou fazer a coisa certa, sempre tentou proteger as pessoas, sempre tentou ser melhor, tem dentro de si uma capacidade absoluta para ser cruel. Mas aqui vem a pergunta que realmente muda tudo. Se o traje negro não transformou Peter, apenas amplificou o que já existia, isso significa que o Peter bom que conhecemos também é uma ilusão. Psicologia de Peter Parker e a ilusão do herói virtuoso. Deixa eu ser direto. Peter Parker sempre foi um homem no limite. Antes do traje negro, ele estava constantemente reprimindo raiva, estava constantemente lidando com depressão, estava constantemente criando escusas para não contar aos amigos que precisava de ajuda. Nos quadrinhos, tem várias cenas onde a gente vê Peter genuinamente furioso. Furioso com vilões que matam inocentes, furioso consigo mesmo por não ser rápido o suficiente, furioso com a situação que ele foi puxado para dentro. Mas ele aprendeu a controlar essa raiva, aprendeu a canalizá-la em combate, aprendeu a fazer parecer que é tudo sob controle. É um mecanismo de defesa psicológico. É comum em pessoas que crescem sob trauma constante. Tia May quase morreu múltiplas vezes. Gwen morreu. MJ quase morreu. Harry se tornou vilão e depois morreu. Flash Thompson o bulizou por anos. Seus pais morreram quando ele era criança. Peter Parker construiu uma personalidade heróica em cima de uma base de ferimento emocional absoluto. E quando o traje negro aparece, ele oferece alívio daquela construção. Oferece uma chance de parar de ser o bom e simplesmente ser. Ser agressivo, ser egoísta, ser furioso,
ser humano no seu pior. E aqui está o detalhe que torna isso psicologicamente profundo. Peter não está se tornando alguém novo, está tendo permissão de parar de fingir. Nos quadrinhos, quando Peter tira o traje negro, ele sabe que foi diferente. Ele sabe que fez coisas que nunca teria feito normalmente. Espancou vilões com violência desproporcional. Colocou pessoas em perigo simplesmente porque estava com raiva. Mas aqui está a questão que aterroriza Peter. Se o traje apenas amplificou o que já existia, isso significa que Peter sempre foi capaz disso? A resposta nos quadrinhos é sim. E Peter tem que lidar com esse conhecimento. Ele descobre que dentro de si existe uma capacidade para crueldade que ele nunca tinha admitido, não porque o traje criou, mas porque o traje revelou. É por isso que Peter se recusa a usar o traje mais tarde, não porque o traje seja mau, mas porque Peter tem medo de si mesmo. Quando você entende isso, a história do traje negro deixa de ser sobre moralidade externa e vira sobre autossuperação interna. Não é o simbionte me fez ficar mal, é o simbionte me mostrou que sou capaz de ser mal e agora tenho que lidar com isso. É por isso que a maioria dos leitores de quadrinhos considera essa arca tão significativa, porque não é sobre um simbionte que corrompe, é sobre um homem que se confronta com sua própria capacidade para o mal. Peter Parker passa toda a série de quadrinhos tentando ser bom, tentando fazer a coisa certa, tentando ser digno dos seus poderes. E o traje negro destrói essa ilusão de forma brutal. Mostra que Peter é tão humano quanto qualquer outro, tão frágil, tão propenso a cair em tentação. E ao invés de negar isso depois que tira o traje, Peter tem que integrar esse conhecimento em quem ele é. Tem que aceitar que parte dele queria aquele poder. Parte dele queria não se preocupar com outras pessoas. É uma análise de maturidade emocional que poucos super-heróis exploram. A maioria dos heróis enfrenta um vilão externo, derrota ele, volta à vida normal, fim. Mas Peter enfrenta um vilão interno, derrota ele e percebe que o vilão era sempre parte de si. Então deixa eu consolidar tudo isso em um ponto claro. O traje negro não mudou o Peter, ele apenas mostrou quem o Peter realmente era. Peter Parker é um herói genuíno, mas é um herói que carrega trauma, que carrega raiva reprimida, que carrega a capacidade para crueldade. O traje negro ofereceu permissão para que aquela raiva reprimida pudesse sair, e quando Peter finalmente a deixou sair, ele fez coisas que nunca tinha feito antes. Mas isso não o torna mal, o torna humano, o torna real. Porque a verdade é que todos temos dualidades dentro de nós. Todos somos capazes de serem boas pessoas e pessoas ruins, dependendo das circunstâncias, dependendo de quanto estresse estamos under, dependendo de quanto controle ainda temos. Peter Parker apenas tira a máscara dessa realidade de forma brutal nos quadrinhos. Ele mostra que heroísmo não é a ausência de crueldade, é mestria sobre ela. O herói verdadeiro não é aquele que nunca teria capacidade para o mal, é aquele que reconhece essa capacidade dentro de si e escolhe não agir sobre ela. E é exatamente por isso que Peter Parker é tão fácil de se conectar como personagem, porque nos lembra que nós também somos assim. Agora que você sabe que o traje negro não transformou Peter, apenas revelou quem ele realmente era, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Peter eventualmente se tornaria assim sem o traje? Ou o traje acelerou um processo que teria levado anos? Porque nos quadrinhos mais recentes, Peter está constantemente lutando contra esses impulsos mesmo sem o traje. Ainda tem raiva, ainda está traumatizado, ainda é um homem quebrado tentando fazer o bem. Deixa nos comentários sua opinião, porque essa é uma discussão genuinamente complexa de psicologia de personagem que a maioria dos fãs nunca teve. Se você nunca tinha parado para pensar que o traje negro na verdade é uma metáfora para a confrontação de Peter com suas próprias sombras internas, deixa o like porque esse tipo de análise psicológica de super-heróis é o que diferencia fãs casuais de gente que realmente lê os quadrinhos. Se inscreve no canal porque a gente traz mais análises profundas que exploram a psicologia dos personagens além de simples poder bruto. A gente vê os heróis como humanos complexos, não apenas superpoderosos invencíveis.